Espero que dê tudo certo. Pode ir. Não tem problema não. Pronto, gente. Eu só pediria uma... Dá pra ver que eu tô aí, tudo certinho? Tá ok? Tá tudo ok, né? Pronto. Você tá bem mais alto aqui. É porque a cadeira é um pouco mais alta. Mais alto, é. Pronto, a gente agora vai falar um pouco aqui com o Gilberto Sabino. Vamos falar... Falando da história dele, a gente vai falar de uma época importante, né? Aqui na história canavieira de Pernambuco. Da história das usinas, da zona da Mata Sul. Então, primeiro, eu gostaria que o senhor dissesse seu nome completo, local de nascimento. Pode dizer. Gilberto Sabino dos Santos, nasci na rua, na antiga Rua do Campo, número 43, né, em Catende. Filho de? Vicente Sabino dos Santos e Olívia Sabino dos Santos. Vicente Sabino dos Santos, ele era o quê? Papai, ele era profissional liberal, porque meu pai veio do engenho, por motivo de que não concordou com o que o dono do engenho fez, né? O engenho Paudólio. E em Catende, não engenho? Isso em Catende. Ele veio, o dono do engenho veio para cá sem comunicar nada a ninguém, e quando voltou veio com a notícia de que tinha arrendado o engenho à usina Catende. E meu pai se chateou muito com isso, porque todos os empregados do engenho passou a ser empregado da usina, e ele não aceitou isso. E daí foi para a cidade, né, em Catende, onde comprou uma casa, né, até diziam que ele só tinha comprado aquela casa por aquele preço, porque ele não conhecia de preço das casas na época, né? Uhum. Mas aí ele comprou essa casa, ficou e não quis mais trabalhar empregado para ninguém. Aí foi trabalhar autônomo, né? Comércio, ele tinha o comércio dele, né? Vendia açúcar demerara. Fui com ele várias vezes pegar esse açúcar e também cachaça. Vendia cachaça naquelas ancoretas, né? Nos burros que ele tinha, que ele possuía burros, né? E a gente ia para o engenho Miarim, eu me lembro, passava pela Serra da Prata e tal, e ia por ali afora, comprava esse açúcar para vender na feira e também produtos, né? Todo tipo de produto, charque, que você vendia muito charque, bacalhau, o peixe, coração prensado, o pulmão também, que chamava o bofe, prensado também. Era uma série de sortimento que tinha açúcar cristal, café em grão, porque na época não existia café em pó, era café em grão, o povo comprava o café para fazer justamente com açúcar demerara, né? Pilava naquele pilão, naquele pilão, né? E isso era uma feira de 8 dias, pouquíssimas pessoas tinham geladeira. Geladeira era uma coisa assim muito... só quem tinha, que eu me lembro bem, era o médico em Catende, e assim mesmo não era a energia, era tinha se eu me esqueço agora o nome, que tinha aquela geladeira. Certa vez a minha irmã mais velha disse, vai na casa do Dr. João Vaz buscar limão, porque lá tem limão na geladeira. Porque tudo era comprado para passar uma semana, né? Passar uma semana e tal, as coisas eram compradas de cento de banana, cento de laranja, O inhame, não se vendia inhame em peso nem batata, era tudo, chamava o molho de batata, o molho de inhame. Banana era por cento. Era aquela noção assim antiga ainda, né? A banana anão, né? Que hoje chama banana d'água, aquela banana era comprada verde para cozinhar, tipo inhame. Minha mãe várias vezes cozinhava a banana. Aqui tem gente, e se come essa banana? Se come. A gente fazia isso, né? De criança, já na minha idade adolescente, eu me lembro de tudo isso. E sua mãe? Sua mãe era o quê? Era dona de casa? Minha mãe era dona de casa, costurava, né? Ela costurava, participava da igreja, do apostolado da oração, que eu costumo até dizer que, porque me vieram perguntar, às vezes os protestantes chegaram à minha casa, que eu tinha que aceitar Jesus, né?
Eu disse, meu amigo, eu aceitei Jesus desde quando estava no ventre da minha mãe. Porque ela era membro do Apostolado da Oração e eu já participava junto com ela. Eu não lembro, mas o senhor nasceu em 6/7 de 1946. 1946. Nesse próximo julho passado, né? Aliás, 6 de julho passado, eu cheguei, graças a Deus, a 70,5. Eita! E o início dos seus estudos? Foi em Catende mesmo? O início dos meus estudos foi em Catende. Eu primeiro estudei na escola do padre. Eu só não me lembro o nome do padre. Tem uma professora... Padre Abílio, não? Não, tinha a professora Lourinha, né? Depois essa professora chegou outra professora Morena. Parece que era Lúcia o nome dela. Parece que era Lúcia. Essa era a escola infantil lá? Infantil. Aí estudava nessa escola do padre. Depois minha mãe me colocou no externato 11 de setembro. Lembra quantos anos começou a estudar? Era muito novinho? Assim? Era muito novo. Eu acho que eu devia ter o quê? 7, 8 anos, por aí assim. Porque não estudava antes dessa idade. Sim. Principalmente no interior, né? Não sei aqui na cidade, na capital, né? Aí o que aconteceu? Aí eu fui estudar no externato 11 de setembro, que tinha duas irmãs que eram as donas do colégio, né? Dona Edith Professora Edith Marinho. Professora Edith Marinho e a irmã dela, Hilda. Muito dura. Aí da professora do tempo da palmatória. Só que ela não usava palmatória nesse período que eu cheguei, né? Ela usava... chamava os alunos por apelidos, tapa na cabeça, de vez em quando o cabra não dava lição, seu moleque, pá! Professora Edith botava apelido no menino, né? Botava apelido. Eu não sei por que ela nunca botou apelido em mim. E nem tampouco puxou meu cabelo. Eu também fazia todo esforço para dar aula, né? Foi nesse período aí que eu sabia de todo o nome de todos os países e capitais do mundo. Eu tinha isso decorado. Quando eu perguntava, puf, já sabia. Já sabia. A tabuada também, aprendi, decorei toda a tabuada, podia perguntar de braço para cima, de qual salteado, conforme a gente fala, né? Uhum. Eu sabia de tudo, mas por conta da professora Edith Marinho, que se você não desse a aula, a responder essa pergunta certa, primeiro, recebi um apelido, né? Sim. Porque não respondeu, né? De burro, sei lá do que fosse. Bico de bullying, né? Seu amarelo. Camarão. Tem um que ela botou que era burro elétrico. Burro elétrico, muito engraçado. Aí pronto. Pessoa... E aquela época, em Catende, assim, aí o senhor começou a estudar, chegou a fazer o ginásio lá? Não, o ginásio eu terminei concluindo aqui. Em Recife? Em Recife aqui. O senhor veio para Recife com quantos anos? Eu vim para Recife e estava com 18 anos. Veio estudar aqui? Vim estudar aqui, foi. Não, eu servia, né? Vim servir na aeronáutica. E, ao mesmo tempo, concluí o ginásio aqui em Recife, né? Ali no Porta Larga, antigo Porta Larga, não sei nem que nome tem mais aquilo aí, ginásio Saturnino de Brito. Você concluiu lá o segundo? Concluí aí lá. Aí entrou na aeronáutica? Aí, já tinha entrado na aeronáutica antes. Aí eu concluí o ginásio lá. E depois, quando eu concluí o ginásio, eu fui estudar na Escola Técnica Federal de Pernambuco, que era ali no Derby. Uhum. Tem um campo do lado, né, tal, aí. Fazia desenho de imóveis e arquitetura. Só que esse período foi um período muito conturbado por conta do sistema político, né, que estava acontecendo no país. E eu cheguei a perder várias provas. Sargento, hoje eu tenho uma prova de final de ano. Aí o que eu escutava dizer assim: primeiro a obrigação com a nação, seus provas particulares ficam para depois. E por conta disso, a gente não podia perder uma aula, quanto mais uma prova. Aí era muito complicado, porque as matérias você tinha que estudar bem mesmo para poder responder. Perdi ano, terminei e não concluí o curso. Aí foi quando, depois de 2 períodos na aeronáutica, né, fui a soldado de primeira classe e terminou meu período. Aí foi quando eu voltei para Catende.
para passar um período de vida, porque a minha ideia era ir para o Rio de Janeiro, né? Só que lá em Catende, fiz o curso de contabilidade. Concluí o curso de contabilidade e assim que eu concluí, no mesmo mês, eu fui embora para o Rio. E aí, quando o senhor lembra o ano que o senhor foi para o Rio? Foi em início de 74. Aí lá no Rio... Em janeiro logo, começo de janeiro. Aí lá no Rio de Janeiro você trabalhou lá? Lá no Rio de Janeiro eu trabalhei em Petrópolis, morei 1 ano em Petrópolis, muito frio. Eita. E depois eu fui depois de 1 ano, né, trabalhando no almoxarifado ferramental, era uma empresa que vendia para todas as montadoras do Brasil. A gente trabalhava com desenho, com micrômetro, com paquímetro, essas coisas, né? E aí eu recebi um convite para ir trabalhar no escritório no centro do Rio. Rua Senador Pompeu, que fica uma rua que inicia na Central do Brasil e vai direto, uma rua bem comprida e tal. E aí eu fui, sabe uma coisa, eu vou porque eu estudei. Aí fui para lá e lá fiquei, né? Trabalhei até 79. Antes disso, de sair dessa empresa, eu fui transferido para Madureira. Fui ser encarregado de departamento pessoal. Eu era encarregado de departamento pessoal, eu era o contador, eu era o cara que fazia, como é que se diz, pagamento do pessoal, era tudo, porque era uma empresa que tinha 35 funcionários. SPAL, Serviço de Propaganda Artística Limitada. Essa empresa, que era uma filial de onde eu vim, do centro do Rio, ele só vendia para o Estado. Todas as placas que você, lá do Rio de Janeiro, em hospitais, em parada de ônibus, como é que se diz? A rodoviária Novo Rio, foi tudo sinalizada por essa empresa que eu trabalhei. Tinha um engenheiro português, trabalhava muito bem, ele entendia muito bem de tinta, a duração da tinta, né? Porque nos empenhos vinha pedindo que tinha que ter no mínimo 10 anos de garantia. E ele tinha as técnicas todas, porque ele já veio lá de Angola. Eu fugi de Angola, inclusive, né? Esse cara por conta das guerras de lá. Aí aqui, pronto, ele era o técnico, o engenheiro, e a gente trabalhou, foi muito bem lá esse serviço. Aí foi tempo que uma visita da minha irmã Odete, né? A minha irmã mais velha, aí disse, por que eu não volto? Já está com 2 filhos, nessas alturas já tinha 2 filhos, né? Maria Bethânia e Antônio Davi, vocês aqui sozinhos, volta e tal. Aí ela veio embora, depois das férias dela e tal, e eu sei que com pouco tempo eu recebo um telefonema dizendo que tem um emprego aqui para mim na Boros Eletrônica, que era uma empresa, se o espírito me engana, parece que era 2 ou era 3 aumentos por ano. Que bom, né? Aí eu, caramba, acertei na loteria sem fazer os 13 pontos, na época, né? Aí o que é que faz? Eu conversei com várias pessoas lá, não, meu compadre, que a gente tinha um relacionamento muito bom, a comadre também, até hoje, né? Aí ela, não vá não, compadre, vá. Disse, não, mas olha, eu já vou empregada, assim, expliquei toda a situação, também na comunidade que eu participava, em Marechal Hermes, né, na igreja de Santo Agostinho, Nossa Senhora das Graças. E o pessoal, se é assim, se é para o seu bem, tudo bem. Aí eu terminei vindo, né? Aqui, sim, antes disso eu tinha que fazer uma entrevista lá no edifício que fica próximo ao Largo da Lapa, no Rio, né? Aí eu fui, nesse edifício, quando eu cheguei aí, caramba, quando eu olhei assim, aquele edifício gigantesco, eu fui lá no, espírito não me engano, 20º andar, nem me lembro mais. Eu sei que eu fiz essa entrevista e a pessoa que me entrevistou lá da empresa, olha, o senhor vai para Recife, por exemplo, vai hoje, se apresenta à empresa, no dia seguinte começa trabalhando. Aí eu saí dali direto para a igreja para agradecer o presente que eu estava recebendo. Me ajoelhei lá, agradeci, fiz oração, tudo, comuniquei na empresa. Aí a empresa que eu trabalhava ficou, como é que pode você fazer isso? Não. Eles, além de me me indenizarem completamente, ainda me deram um cheque, que eu me lembro muito bem, de R$13 mil.
Aliás, não era reais, era Sim. cruzeiro, Fazendo né? a cotação. Era o equivalente, né? Aí, com esse dinheiro, eu comprei as 4 passagens de avião, que era o Boeing, tinha o Boeing 707 da Varig, né? Que era um dos aviões mais potentes da época. E ainda sobrou dinheiro. E a minha indenização que eu recebi, né, dos anos que eu trabalhei lá, veio intacta. Aí, e com a promessa de que se não desse certo, eu poderia voltar. O emprego estava aberto. Aí eu, tá certo. Aí eu vim embora, cheguei aqui, Quantos anos no Rio? Isso, olha, dos 7 anos. uns 7 anos. É. Aí quando eu chego aqui, que me apresento na empresa e tal, eu tive que fazer uma série de exames de saúde. Parece até que eu disse, rapaz, eu não vou para a NASA não. Não, mas tem que ser, você sabe, sei que a altura tinha que ser compatível com o peso, sangue, enfim, uma série de coisas. E eu ainda tive que bater um texto em inglês Ei, na máquina da datilografia. Eu nunca... Eu disse, como é que eu vou fazer isso? Que eu escrevia na datilografia, né? Mas não. O inglês que eu sabia foi quando eu estudei com a professora Edith Marinho e também com o professor Mário Melo, que ele era professor de inglês lá no ginásio municipal do Catene, né? Isso, meu Deus do céu. Mas eu vim assim mesmo, fiz, né, tal. Aí fiquei catando milho, toco. Escrevi esse tal texto e pronto. Aí marcaram o dia, eu comecei trabalhando. Quando completou 9 meses certinho, eu fui demitido. Sem esperar. ei. Caramba, e agora? Nessas alturas, não, ainda estavam os 2 filhos só, né? Já morava numa casa, pagando aluguel, tal. Aí fiquei um período de tempo desempregado. Mas graças a Deus foi pouco tempo, né? Fiquei desempregado. Aí comecei trabalhando em Paulo Miranda. A construtora Paulo Miranda, né? Que na época era a maior que tinha aqui. Isso pelo QI que eu tive, né? Porque o QI é o famoso quem empurra, quem indique. Aí foi a minha irmã também, e conhecimento que ela tinha. Tem Paulo Miranda de Palmares, né? Paulo Miranda de Palmares, né? É. Aí eu fui trabalhar lá em Paulo Miranda. E eu disse, caramba, eu devia ter vindo trabalhar aqui desde quando cheguei do Rio. Porque em pouco tempo eu tinha um dinheiro, né, para comprar ou um carro ou uma casa. Sim, outra coisa. Em Paulo Miranda, você, para trabalhar lá, tinha que ter carro. Porque a clientela de Paulo Miranda na época era só classe A. Né? Aí, como eu estava iniciando, né, aí me colocaram como despachante imobiliário. E o salário da gente, a gente não recebia em cruzeiro, né, que na época era cruzeiro, a gente recebia em UPC, Unidade Padrão de Capital, que era um valor maior do que o dinheiro corrente, né? Aí Unidade Padrão de Capital, aí o atendimento menor que a gente fazia era 10 UPC, 15 UPC, 25 UPC. 25 UPC era o dinheiro ia lá em cima. Dinheirama, né? E todo serviço que eu passei a fazer, eu fazia com uma primeira via, uma segunda via com carbono. Guardava a segunda via, a primeira via entregava no escritório, né? E teve como é o nome dele, meu Deus? Um despachante já antigo, muito amicíssimo de Paulo Miranda, que gostava de jogar no bicho, jogo do bicho. E esse cara era viciado em jogo do bicho. Aí o que era que ele fazia? Ele chegou ao ponto de, como é que se diz? Jogar no crediário. Aí quando era na segunda-feira, chegava o bicheiro lá, procurando por esse cara. O nome dele era Souza. Cadê Souza? Não, Souza não tá, eu vou esperar ele aqui. Aí um dia se perguntou, por que o senhor veio tanto atrás de Souza aqui? Não, porque ele jogou no jogo do bicho essa semana e não foi pagar ainda. Danou, jogou no que foi? Jogou no... Aí pronto, aí com essa prática, Souza começou a fazer o seguinte, para ter dinheiro mais fácil, né, mais rápido. Quando ia atender um cliente, ao invés dele pegar a carta que a gente recebia de apresentação do escritório Paulo Miranda e dava para o cliente fazer o cheque nominal ao escritório, ele apresentava a identidade dele. Aí o cliente, sem saber, fazia o cheque nominal
ao despachante que era ele. Aí ele já pegava aquele dinheiro ali, ia no banco e detonava. E foi a bola de neve foi crescendo e descobri lá no escritório que alguém estava roubando o escritório. E agora? Quem é que foi? Aí tome reunião com o corretor, reunião. Aí se ligaram no despachante. Aí fizeram uma reunião com todos os despachantes. Da seguinte forma, um de cada vez. Sim. Para ver se tem Para ver se batia, né? informação, né? Aí quando chegou a minha vez, Gilberto, sobe agora. A gente trabalhava no primeiro andar, porque Paulo Miranda era aqueles que tem até hoje ali no Derby, né? Aquele edifício que fica à esquerda de quem vai. Né? Aí eu subi, dei boa tarde ao advogado. Aí ele se sentou na cadeira lá, ele disse: Senhor Gilberto, olha, aqui tá acontecendo umas coisas aqui estranhas, não sei o quê, papapá. A gente já sabia de tudo, né? Aí ele disse: pois não, qual é o problema? Eu com a minha pasta, né, 007, e com todos os meus recibos, desde o primeiro serviço que eu peguei até aquele momento, né? Tudo guardado direitinho. Conferido, né? Conferido. Aí, né? Aí ele disse assim: Você não está sabendo de alguma coisa? Ficou o famoso João sem braço, né? Querendo me cercar. Aí eu disse para ele: doutor, olha, veja bem, o senhor não sabe nada, não. Eu disse: olha, eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos de menor e tem um que já está encomendado. Era Gilbertinho, que não estava grávida de Gilbertinho nesse momento já, né? Tem um que está encomendado e por esses dias vai ser 3. Eu não tenho tempo de estar vendo a vida de ninguém, não. Eu sei do meu, eu vou falar de mim. Se você quer que eu fale de mim, vou lhe mostrar agora. Aí peguei a pasta, abri, né? E tirei aquela maçaroca de comprovantes que eu fazia manualmente, né? Olha aqui, ó, todo serviço, desde que eu cheguei até agora, desde que eu cheguei aqui até hoje, tá aqui. Passe aí. Porque ele começou procurando aquelas pastas, né? Tinha as pastas dos clientes, juntamente com o seu respectivo despachante imobiliário que acompanhava, né? Eu disse: doutor, precisa o senhor pegar isso aí não. Pode deixar aí. Por que não precisa pegar? Porque eu tenho aqui mais fácil. Peguei isso aqui, ó. O cara quando pegou assim, aí folheou, né? Pá. Aí ele disse: rapaz, sinceramente, eu vou dizer uma coisa a você. Não estou querendo lhe elogiar, mas em matéria de honestidade, você é o único. Eu nunca vi ninguém assim. Você tem tudo aqui. Você, doutor, eu tenho tudo aí. Aí, isso foi tão interessante que quando eu saí de lá, eles me deram um recibo, tipo uma apresentação, para quando eu chegasse em qualquer empresa, eu apresentasse aquilo ali, que eu não ia precisar nem fazer teste, nem nada, ia entrar direto. Um comprovante de honestidade. Uma carta de apresentação. Carta de apresentação, pronto. Aí ele: caramba, rapaz, poxa, tá. Mas olha, faça o seguinte, nos ajuda aqui. Diga, você não sabe. Eu sabia que era Souza. Eu sabia que a gente andava tudo junto. Aí tinha aquele pessoal que. Outra coisa que aconteceu desse emprego aí meio que eu passei, foi um teste que fizeram comigo. Aliás, iam fazer, né? Mas não chegou a se concretizar porque eu, toda sexta-feira, conforme todos os dias da semana, eu terminava o expediente, pegava a minha pastinha e ia para casa, né? Aí quando ela um belo dia, disse: rapaz, por que esse cara aí é manobrado pela mulher? Todo dia ele vai embora logo. Aí tinha 2 irmãos, que eram tudo bagunceiro, inclusive que a mulher de um dele lá um dia, chegou numa segunda-feira chorando, atrás de um dinheiro para comprar leite pro menino. Rapaz, ele não deixou nem o dinheiro do leite essa semana, já faz 3 dias, já faz 4 dias que ele não chega, e como é que eu faço? Aí passou-se, né? Aí ajudaram a ele e tal. Aí quando foi nesse momento que o cara vinha em gozação comigo, né, na presença de todo mundo, aí, ó, é mandado pela mulher, aquela onda, né? Aqueles amigos, amigo de copo que tem, né? Sim. Aí eu disse, aí eu falei assim: é melhor ser mandado pela mulher do que a mulher vir aqui no setor de trabalho pedir ajuda porque o marido tá tomando cachaça com a... Aí disse lá, não é o termo lá, né? A turma.
Rapaz, o cara quando olhou pra mim assim, ele quis brigar. Quem é você? Eu disse, eu sou esse você. Eu vou falar, porque ele também tinha um primo, ou era um sobrinho desse cara, que era corretor. E era era dois irmãos e esse primo. Aí eu disse, rapaz, vocês são a família, vocês são os irmãos metralha. Tenha vergonha nessa cara, aí disse um bocado de coisa, tal, porque o negócio engrossou, né? O caldo. Só um momento, deixa eu botar aqui, que fica melhor. Vai ficar melhor. Pode ser. Aí o que aconteceu, né? Aí entrou, sempre tem a turma do deixa disso, deixa para lá. Pronto, aí esses caras ficaram todos trombudos sem falar comigo, eu também deixei para lá. E posteriormente, depois disso, eles vão fazer um teste com ele. Foram no Pina, né? Porque o Pina na época é famoso, né? Acertaram com a dona lá. Então, olha, a gente vai pegar uma carta. Ele vai vir aqui como se ele fosse atender uma cliente. E quando ele chegar aqui, você vai seduzir ele e a gente vai dar o fraga nele para desmoralizá-lo. Eita, rapaz, aconteceu isso. Foi mesmo. Aí, Já pensou. nesse meio tempo, aconteceu a crise como é que se diz, meu Deus? Da Constituição Civil. O governo o governo federal era o último general Figueiredo. Aí a gente chegou lá para trabalhar e puf, de agora por diante o governo não vai financiar imóvel para ninguém. E agora? Porque os imóveis eram tudo comprado, financiado, né? A gente atendia médico, a gente atendia engenheiro, eu atendi vários médicos, vários engenheiros, tal. Pessoas que inclusive quase teve infarto de raiva. Porque era o seguinte, eu já estou mudando a conversa, né? Voltando, não é porque voltando um pouquinho só. Não, pode. Os caras, os corretores vendiam o imóvel, mas não dizia toda a verdade o cliente. Aí tinha, na escritura tem terreno que se diz de marinha. Sim. Só que lá onde se tira o laudêmio, né, lá no Secretaria... Patrimônio da União? Patrimônio da União, onde a gente tirava o laudêmio, ali a turma se vende, né? Aí o construtor chegava com um bom dinheiro para pegar logo aquela documentação ali todinha e o habite do edifício, dava uma bola no cara. Aí o cara ali mesmo, sem olhar os mapas nem nada, que dinheiro no bolso e... Tchau. Aí quando ia pro cartório, era terreno próprio. Terreno próprio, né? Aí a gente que já pegava muito depois, conforme esse caso, por exemplo, que foi um repasse lá em Piedade, aí o cara chegou assim e disse, não, o terreno aqui é próprio, aqui na escritura, terreno próprio. Não, doutor, eu tirei o laudêmio e o terreno está lá dizendo que é terreno de marinha. Então, no cartório ficava como próprio. Mas, na realidade... E se acumulou... Mas, na realidade, ele era terreno de marinha. De marinha. E se acumulando, como é que se diz? A multa, né? Juros sobre juros, né? Quando o cara foi ver o que tinha que pagar, quase que cai duro de costa. Aí partia para cima da... Doutor, não tem nada a ver com isso, não. Vá a quem lhe vendeu o imóvel. Ou então no escritório. Vá lá com o Paulo Miranda. Paulo Miranda, na época, altamente famoso, né? Brabão, tal, coisa. Inclusive, teve até um caso de que ele foi preso. Teve uma série de coisas aí, né? Não vou entrar nesse detalhe aí. Aí, então, acontecia até isso, acontecia. Outra hora a gente chegava lá para atender um cliente, conforme aconteceu comigo. Quando deu 25 PC, o cara tinha que pagar para eu poder acompanhar o processo de compra e venda, né? Aí ele... Isso é um roubo, rapaz. Por que, doutor, o senhor está dizendo que é roubo? Como é que eu vou ter que pagar 20 PC a você? O cara deu uma quicada que quase que batia com a cabeça no teto. Ali, naquele edifício que fica... quando você vai ali pela Agamenon, que entra aquele negócio de lanche ali, que sobe para pegar a Rosa e Silva, rapaz, como é... Caramba... não tem
o Náutico, né? Sim. No Náutico não, o Português. É que a gente entra ali, passa em frente ao Português, para pegar a Rosa e Silva, depois vai embora por ali afora. Cá na Agamenon, não tem aquela entrada ali, né? Você vai, aí tem aquele edifício ali, né? Eu esqueço ali, era aquilo ali. Isso foi ali. Aquilo ali parece que era um escritório onde tinha negócio de computação, CPD, essas coisas, né? Aí o que acontece? O cara deu uma quicada que quase que bate com a cabeça no teto, esculhambou. Até a terceira geração. Ficou vermelho, tal, porque não ia pagar aquilo, que era um roubo, cara de ladrão, tal. Quando o homem termina de falar, eu fiquei calado, esperando que ele falasse. Quando ele terminou de falar, eu disse assim, doutor, o senhor ainda tem mais alguma coisa para dizer? Aí foi que ele, você ainda pergunta se eu tenho alguma coisa para dizer, aí virou o discurso aqui só. Aí quando ele parou assim, eu disse, doutor, eu perguntei se o senhor tinha alguma coisa para dizer, porque se o senhor observou, eu fiquei calado lhe escutando. Agora o senhor vai ficar calado e vai me escutar. Tudo que o senhor falou aí, vai dizer ou o corretor que lhe vendeu, ou então o escritório Paulo Miranda, não a minha. Não tem nada a ver com isso, não. O senhor não quer que eu faça prestação do seu serviço? Eu vou embora agora. Peguei a papelada, botei dentro da bolsa e quando eu vou chegando na porta, ei, peraí. Aí voltei, ele ficou mansinho, né? Aí fez o cheque, me pagou, disse, faça nominal ao escritório. Nunca quis cheque sem ser nominal. Por isso que quando lá Deu aquele problema. Deu o problema do coisa, eu tava, caramba, o cara tem tudo aqui. Aí pronto. Aí era uma atividade assim. Né? Aí quanto tempo nessa questão aí de... Rapaz, foi uma pena por conta depois da crise. Da crise, né? Aí o senhor saiu. Aí a gente ficou, né? Saía eu, um outro advogado também e um outro corretor, nós três. Esse cara morava lá na Madalena. Aí ia pra lá, Gilberto, tu vem pra aqui? Eu disse, vou, tranquilo. Aí a gente saiu os três catando serviço. As construtoras, tudo, rapaz, não tem não, tá lá, ferrou com todo mundo isso aí. Aí começamos a dizer, olha, quem arrumar um emprego primeiro pode ir embora que a nossa atividade aqui... A coisa aqui fechou. Fechou. Aí foi quando eu comecei trabalhando na Muri Primo. Por enquanto. Olha... A Muri Primo trabalhava com o quê? A Muri Primo é açúcar. A refinaria de açúcar que ficava ali no Kaiser Mariano. Onde trabalhava João Paz. Aí o senhor entrou na Muri Primo. Aí entrei na Muri Primo, Isso em 1982. Repara, como foi rápido. Em 82 entrei na Muri Primo. Já naquela época tinha a questão do teste de insanidade, como é que chama? Psicológico. Aí me mandaram falar com a psicóloga. Quando eu cheguei lá, que ela viu minha documentação, o senhor não vai trabalhar aqui. Mas por quê, doutor, eu não vou trabalhar aqui? Porque o senhor foi chefe de departamento de encarregado de departamento. Eu vou botar o senhor para trabalhar aqui. O senhor vai trabalhar no controle de qualidade da empresa, porque o controle de qualidade da empresa era no meio da peãozada. E eu tinha que estar ali no meio, verificando a cor do açúcar, a temperatura e também, como é que se diz? O peso. A Muri Primo era o que? Era um depósito, é? Não, a Muri Primo tinha o depósito que era lá em Areias. Certo. Um depósito gigantesco, por sinal. Você, quando eu achava assim, que olhava as carretas, você via carreta pequena, de tão grande que era. Aquela montanha de açúcar demerara que era levada para lá das usinas, né? E a Muri... E aí eu disse, caramba, e agora? Aí esse setor que o senhor foi trabalhar, a fábrica era o quê? Era onde se refinava o açúcar. Certo. Transformava o açúcar demerara em açúcar... Lá no Kaiser Mariano. Em açúcar amorfo, que é aquele açúcar fininho, que a gente chama fininho, né? Em açúcar granulado, que é o tipo exportação, e também o glacê. O glacê é a poeira do açúcar. Esse setor que eu fui trabalhar... Isso lá no Kaiser Mariano. No Kaiser Mariano. Esse era tão interessante que quando estava todo vapor funcionando, a fábrica, que você chegava assim, com pouco tempo de você, no ambiente de trabalho, você ficava com a garganta doce, sem comer açúcar. Suas pestanas ficavam branquinhos, o cabelo todo, era de tanto da poeira que envolvia lá. Açúcar, né?
Com o passar do tempo, Deixa eu entender. A Muriprima, ela comprava das usinas, era? comprava das usinas, era. A usina produziu açúcar e fornecia para a Muriprima. Para Muriprima. Refinava e exportava. A Muriprima tinha, parece que era em torno de 13 acionistas. Todos eles usineiros. Era uma espécie de consórcio de usineiro. De usineiro, era. Aí pegava esse O usineiro de Catende fazia parte Fazia parte. Ou pelo menos devia fazer, né? A gente não tem esse detalhe aí, mas eu acho que sim, porque tinha... E a Muriprima é pernambucana. Era uma empresa pernambucana. Pernambucana, genuinamente pernambucana. Porque eram 36 usinas, 4 destilarias de álcool, na época, né? Que fazia parte da Muriprima. Não. Em Pernambuco. Em Pernambuco, né? 36 usinas de açúcar. De açúcar. E duas refinarias, que eram em Prazer, a Sublime, que também, inclusive, fazia até... vinagre, fabricava vinagre também, tinha o vinagre Sublime, era ali em Prazeres. Certo. Pronto. E a outra? E a outra é Muriprima, né, que é no Casé Mariano, que foi onde eu trabalhei lá na Muriprima. O senhor entrou na Muriprima em 82. 82 foi. Então, em 82, Pernambuco tinha 36 usinas de cana-de-açúcar e 2 refinarias. E a maioria das usinas concentradas na zona da Mata, zona sul, zona da Mata Norte-Sul. Só que nesse momentinho que eu entrei, eu não sabia nada disso, né? Eu não conhecia... Embora fosse de Catende, né, da cidade da Sim. usina, Eita, eu não conhecia muito essa realidade. Eu faltei falar uma parte de Catende, foi quando eu trabalhei na usina, no escritório da usina. Trabalhava no escritório da usina com um mapa bem grande. Antes de ir para o Rio de Janeiro. Antes de ir para o Rio de Janeiro, né? Voltando à história, né? Aí, lá em Catende, eu trabalhei com o seu Aurino, do seu Aurino, né? Que tinha Kleber, tinha filho dele e tal. Aí, esse rapaz até foi uma coisa muito chata assim, porque ele conversava lá, é o pessoal da Granfinada de Catende, né? Aí ele disse que já tinha conhecia, ele dizia lá... O meio do mundo. Conhecia tudo dessa vida e não queria mais estar aqui mais. Queria partir para outro lugar, acho que para outro planeta, para outra vida. E com isso terminou se suicidando. Foi mesmo. Foi. E era rico. Era o seu Aurino, né? E depois de meio mundo de tempo, eu encontrei ele uma vez, por acaso, aqui passando em frente, escorrer aqui na cidade. Seu Aurino, opa, rapaz, tudo bem? Depois não vi mais. Aí o que aconteceu? Aí, né, a gente... Trabalhei lá depois me passaram para a carteira de pagamento. Isso em Catende. Isso em Catende. Aí foi interessante, porque na carteira de pagamento, inclusive, que a gente vê hoje, né, quando o pessoal, você às vezes está em alguma casa lotérica aqui para pagar alguma coisa, de repente chega aqueles carros fortes, né? Os caras tudo de metralhadora, tudo de 12, sei o quê, para pegar. Quando você vê assim, uma sacolinha de dinheiro pequeno, o cara bota debaixo do braço, né, e sai. Eu trabalhava lá em Catende. Toda semana, a cidade inteira sabia que a gente ia para Palmares. Pegar dinheiro e vinha 2 sacos de dinheiro. Um saco e meio de dinheiro. O Hélio, que era o chefe da carteira de pagamento, me deixava numa salinha separada lá no Banco do Brasil, em Palmares. Mas iam armado para Palmares? Não, eu mesmo nunca usei arma. Eu, Manguinho, o meu colega também. E sofreram algum assalto? É isso que eu quero chegar. O Hélio... O pessoal dizia que ele tinha mão de moça, porque o cara só trabalhava com papel, né? Tinha aqueles dedos finos assim, tem aquela mão lisa. Ele bem branco da cor, né? Hélio. Aí Hélio Luiz Lins, aí ele... Gilberto, tu fica repassando o dinheiro, porque o dinheiro não vem amarrado com papelzinho, né? Agora isso tem que ser rápido. Porque não tinha máquina de contar dinheiro ainda. Sim. Aí botava aquela pilha de dinheiro da minha frente assim, numa mesa, que me encobria. Aí eu ficava passando aqui, pegava... e jogando show, e jogando aquele... Aí, pronto, contou o dinheiro. Nessas alturas, Hélio ia lá para o Banco do Estado, né? O Bandep, na época, lá em Palmares, pegar outra parte de dinheiro. Quando ele vinha de lá, o dia já estava... Ou já tinha terminado de contar, ou então estava terminando. Aí ele entrava lá, a gente botava tudo dentro de um saco, eu e Manguinha fazia balança assim no perninho do saco assim, e jogava numa rural velha da usina. Zip! Uma rural velha daquela que saia batendo, até a Catende. Tinha a segurança que tinha. Um policial, se o espírito me engano, um moreno, parece que era Renato o nome dele. Nem me lembro mais. Aí... Ia dentro da rural com vocês? Ia dentro da rural, mas
Com um mosquetão daquele da Guerra de 45, que você tem que ter um ferrolho, né, que levanta para depois montar. Que, inclusive, quando eu cheguei na base, eu atirei com aquele... Eu atirei com o bicho daquele, a gente fazia zip, empurrava para a bala aí Eu sei. para poder atirar, né? Aí então, rapaz, aí esse soldado com um revólver que eu acho que também nunca deu um tiro, o revólver de ele também, eu acho que enferrujado, nunca deu um tiro. Porque ele E ninguém nunca assaltou ninguém. E a cidade nunca aconteceu assalto. Toda a cidade sabia que a gente ia fazer esse, porque isso era toda sexta-feira. Chegava com dinheiro, ensacava o dinheiro, né? E o pior, às vezes eu chegava, o dinheiro todo pegado, e disse, e agora, como é que fazer para fazer o pagamento? Porque não tem os quebrados, né? Sim. Aí o que é que tinha que fazer? O Banco de Catene não tinha dinheiro para trocar. Aí vamos para Caruaru. Nossa. Nessas alturas já não era nem o soldado que ia e nem era rural. Era um caminhãozinho pequeno, com um vigia barrigudão, uma lapa de bigode que tamanho de um bonde, aquele bigodão bem grandão, aquele cap na cabeça, aquela farda caque, sabe? Bem das antigas. Grossa. Parecia do Alona. Aí ia para Caruaru. Chegava lá em Caruaru... Uns 50 quilômetros de Catende, né? Eu acho que é um caminhãozinho daquele, eu acho que tirava em... A gente nem olhava negócio de tempo, né? Que se demorou muito, se não demorou, todo mundo brincando ali, né? Aí devia ser 1 hora e meia, por aí assim, né? Uhum. Aí chegava lá em Caruaru, sim, Hélio pegava um saco de açúcar para dar de presente ao gerente que trocava o dinheiro. Um saco Levava pro camarada de Caruaru. Um saco de açúcar cristal, velho. Leva pro cara de Caruaru. Aí trocava esse dinheiro, né? Aí daquele meio, sim, mas só era meio saco de dinheiro que ele levava. Daquele meio saco vinha um saco e mais alguma coisa. Veja quanto, porque a gente pagava. Todo mundo era fornecedor. O trabalhador do campo. Trabalhador do campo e da indústria. Era, como é o nome dele? Seu Mariano sabe desse detalhe. Eu não sei o que. O Mariano chegou com 18 anos em Catende em 45. Doce, eu nasci em 46. Ele tinha 18 anos, ele chegou lá. Aí, vê só. Aí, 45. né? Aí quando chegava, trocava o dinheiro. Aí trocou o dinheiro, nessas alturas dava 11h30, meio-dia. Aí disse, rapaz, 1 hora dessa, todo mundo com fome, vamos almoçar, depois a gente vai. Aí vamos, mas tinha um restaurante em Caruaru de comidas típicas, por nome de Mãe Amara. Aí, só, vamos lá para Mãe Amara. Aí, motorista, sim, e o motorista, né? O motorista ia dirigir, né? Chegava lá, aí descia todo mundo, aí o Hélio chegava assim, olha, que a senhora tiver aí, tudo que a senhora tiver aí, bota um prato aqui na mesa. Tony, vinha carne de todo tipo. Feijão verde, feijão... Aí ele dizia assim, antes da comida... E a comida era boa mesmo. A comida era, né, maravilhosa. Aí o que acontecia? Aí ele disse assim, antes da comida chegar aqui, a senhora traga um tubo e um prato de salada. A salada era cebola e tomate. E azeite e vinagre. Sim. A senhora traga isso aí. Aí tá certo, né? Aí cortava tomate e tal, botava lá. Meu amigo, aquele tubo de cachaça só dava uma rodada. Todo mundo. Cada um tomava uma lapada de 4 dedos, era meio copo. Meio copo. Pô. Era o encarregado da apartamento pessoal, eu, Manguinha, o vigia, né? E o policial, o motorista. Aí todo mundo virava o copo, aquela lapada de cachaça, comia aquele prato de salada todinho. Quando a comida chegava, Já tava. a turma era feita um bocado de bicho. Todo mundo comia aquela comida praticamente todinha. Aí quando saía assim, aí pagava, né, tal, seguinte, Caruaru é frio à tarde, né? Uhum. Dá aquela brisazinha, né? Aí o cara disse, rapaz, agora deu sono, vamos tirar uma soneca aqui, vamos. Aí o vigia dizia assim, ele tinha um vozeirão bem, olha, se quiser cochilar, pode cochilar, que eu não durmo. O dedo tá na bulé, o dedo na bulé do caminhão. Uhum. Veja só. Aí a gente subia na carroceria do caminhão, forrava uma lona. Dormia ali, era 1 hora de sono, rapaz. 40 minutos, 1 hora. O vigia era o primeiro que roncava na boleca, a gente escutava o ronco dele, né? Barrigudão,
Aí pronto, a gente vinha para o escritório, né? Chegava lá. E eu tenho uma lembrança, desse período aí, foi um serão que a gente fez. Olha aqui, ó. Eu acho que ali não vai aparecer, não. Tá vendo aqui? Isso aqui foi. Não tem aquelas carnes de conserva que vem, né? Aí trouxeram a carne de conserva daqui pra gente fazer um lanche. Aí eu comecei batendo pra carne sair. E nada da carne querer sair. Quando eu puxei um pouquinho mais pra perto, a lata pegou aqui, assim, que. Deu razão. Isso aqui ficou feito um bife pendurado aqui. Aí, eita, cara, ficou branco, daqui a pouco o sangue. Aí esse rapaz, eita, traz ali o esparadrapo, trouxeram o esparadrapo, botaram assim, mertiolato, daquele que arde. Sim. Eu fui lá nas nuvens e voltei novamente, aí passei aquele mertiolato, aquele coisa por cima. Colou. Com 8 dias tava bonzinho. Isso era a vida lá em Catenda. É a vida lá em Catenda, né? Lá no pagamento. Aí o Sim, senhor... aí o que é que eu tô querendo chegar? A gente, veja a diferença de tempo, né? De costume e tudo Sim. mais. Hoje você não pode andar, Não, nem... sair nem de um banco aí que tem um bocado de cara ali esperando, né, assaltando. Assalto pessoas... O nível de violência aumentou assustadoramente, né? Aposentado, ninguém respeita mais ninguém. A gente ia com um monte de dinheiro, era dinheiro de Hoje fazer até dentro de casa o cabo porque a gente mais é aposentado sendo roubado pela própria família, né? Pois é. A gente hoje vive um outro tempo, comparando com aquele período. E outra coisa seguinte, também, eu né? costumo e dizer... vocês que manipulavam esse dinheiro, tratavam o dinheiro... ninguém ia botar ali. Não, eu tinha colega peladeiro, né? Que a gente batia pelada, aí tinha um cara por lá de Zé de Nega. O Zé de Nega dizia, Gilberto, rapaz, tu trabalha com dinheiro, você trabalha com dinheiro, porque a turma sabe, né? Todo mundo sabia. Todo mundo sabia, não. Imagina, principalmente Aí o Zé de Nega, mas rapaz, não dá nem uma coceirinha na tua mão, uma notinha só daquela, rapaz. Não. Uma notinha só desse. Meu amigo, o dinheiro não é meu não, o dinheiro é dos outros. Trabalhar com o dinheiro dos outros é assim. Quando sobra, você tem que completar. Quando passa, você tem que devolver. Não é brincadeira não. Era assim. Catei naquela época. Aí o senhor foi para... Aí voltando para cá, para onde eu comecei. Murim Primo. A Murim Primo. Aí a Murim Primo, a gente trabalhando na Murim Primo, eu que tinha trabalhado, eu acho que foi por isso que a psicóloga não queria que eu trabalhasse, que eu entrasse lá, porque a gente começou a ver um bocado de erro, né? De comportamento, de uso lá dentro. Vapor do caramba, os caras trabalhavam de cintura com um pano aqui assim, secando o rosto. As condições de trabalho... As condições de trabalho, eram o ambiente de trabalho... inadequadas. O banheiro de Amorim Primo, você entrava com a boa assim, ó. Era uma coisa absurda. Aí eu comentava essas coisas com alguns colegas assim mais próximos, eu dizia, rapaz, tá tudo errado aqui, não pode ser assim não. E segundo a CLT, porque eu colocava muito a questão da CLT, eu trabalhei com a CLT, né? Outra coisa, eu também digo direto que a CLT dá com uma mão e tira com outra, até porque eu trabalhei em empresa organizada. Eu trabalhei em empresa que o dono era família de alemão e até 1 minuto, se você passasse da hora, ele pagava. Entendeu? Então, esse negócio, ia somando, no final da conta, você, não é hoje que fica aí, o cara fica a ver navio e não recebe nada. Aí, vê só, aí eu comecei comentando, rapaz, isso é errado. Aí foi, quando é um belo dia lá, estourou uma greve, na Murim Primo. E estourou uma greve, aí todo mundo, porque tinha uns companheiros nossos lá, que estavam com essa ideia já de juntamente com a CUT, né, que eles conheciam alguém da CUT. Né, a CUT estava começando. Né? A CUT estava começando, era João Paulo, era Paulo Valença, que foi vice-prefeito aqui de Olinda, Humberto Costa, e tem outros mais, agora esqueço o nome. Eu tenho foto, junto com essa patota todinha aí, né? Devia até ter trazido para mostrar aqui. Aí, veja só, aí o que aconteceu? Aí estourou-se a greve, aí todo mundo parado lá de lá e formaram uma equipe de negociação. Comissão de greve. Aí pegaram aqueles caras mais violentos que tinha, que estavam esbravejantes, estavam dizendo palavrão, um bocado de ladrão, não sei o que. Levaram. Só que esse pessoal normalmente não tem preparo nenhum para uma negociação. Aí quando chegou lá em cima, cadê os caras? Não sabiam nem falar. São muito violentos, né?
mas não sabia falar nada. Aí a pessoa que foi intermediar, que foi um deputado de Miguel Arraes na época, terminou dizendo, ó, vai ter que desfazer essa comissão aí e convocar outra. Aí desfizeram aquela comissão, veja como as coisas acontecem. Desfizeram aquela comissão e pronto, desceu. E aí, rapaz, quando o pessoal desceu todo, e aí, como foi? Não foi. Não é porque não foi, rapaz. Aí começaram, foi que nós, lá embaixo, na rua, ficou sabendo o porquê de não ter feito a negociação. Agora eles estão pedindo outra equipe, outra comissão de greve. Um grupo novo, né? Aí eu tô lá sentado, né, juntamente com todo mundo, né, conversando e tal. De repente sai meu nome no alto-falante. Gilberto Sabino dos Santos, se apresente para... Oxe, vou nada. Tá louco, rapaz. Porque a gente tinha a ideia de quem fosse para esse negócio perder o emprego, né? Aí... Tá avisado, né? Era, vou nada, não vai. Aí todo mundo... Não, eu tenho que ir. Mas, e aí, cadê agora? Tu não vive dizendo que as coisas tudo errado que tá aqui, eu quero ver você agora. Eu sei, tá caramba. Eu vou nessa porcaria. Aí fui. Aí chego lá, né? Aí veio os outros e tal. Começou a negociação, o João Paulo também fez parte dessa negociação. O João Paulo... João Paulo, que foi prefeito de Recife, aqui a ele dava um cochilo. Aí João Paes, lá de Cateia, dizia assim, esse miserável, quando fala alguma coisa, parece que dá uma cutucada nele, que ele se acorda. Porque quando tem alguma coisa, algum ponto divergente, aí João Paulo espertar, não, mas isso é assim, sabe? Porque esses caras tudo matreiro, né? Já vinha de política sindical uma pá de tempo, a gente tava tudo verde ali, sem nem sequer... Mas o João Paulo, ele era do trabalhador do açúcar, não? Não, ele era da CUT, ele era da Zé Ferrugem, que Zé Ferrugem era o sindicato dos mecânicos, né? Não sei. Do pessoal que trabalha na área de ferro, né? Assim, por isso esse título, Zé Ferrugem. Ele estava lá porque ele era um representante da CUT. Da CUT, né? E também, já na época, candidato a vereador do Recife. Só que ele foi com um Fusca velho, lá, todo caído dos pedaços, e pegou, assim, um papel bem grande e botou nas portas para cobrir, né? Para ninguém saber que ele estava ali, porque ele, tá entendendo? Ele teve essa ideia de fazer isso, né? Mas ele sabia, né? Todo mundo sabia. Aí o que aconteceu? Aí eu sei, Tony, que nós fomos vitoriosos em todos os pontos. A comissão saiu vitoriosa. A comissão foi. Aí, por último, quando a gente já ia se levantando, alguém disse, sim, mas e a garantia no emprego da comissão? Aí eu digo, eita caramba, e agora? Aí eu pensei logo, aquela turminha ali, meu Deus do céu, eu vou desempregado de novo. Aí, não, a gente vai pedir 120 dias de garantia no emprego. Aí os caras só queriam dar 30, a empresa. Aí depois subiu para 60. Aí o mediador, que era esse deputado baixinho, que eu estou esquecendo o nome dele agora, disse, não, vai ser o seguinte, nem vai ser o que os trabalhadores estão pedindo e nem que os patrões estão pedindo. Vai ser o meu termo, 90 dias. E aí ficou. Aí bateram o prego e viraram a ponta. Com 90 dias de garantia no emprego, né? Pronto, aí tudo bem. Aí desceu, aí todo mundo dá pau. Porque foi a primeira greve da Amorim Primo, próximo de completar 100 anos de atividade. Vê só, nunca tinha acontecido uma greve. Aí, naquela época, o senhor tem noção quantos trabalhadores tinham na Amorim Primo? A Amorim Primo tinha em torno de 10 mil trabalhadores. Aí o que aconteceu? Aí vai... É muita gente, né? Muita gente. Aí que aconteceu? Aí a gente... Só que nesse meio tempo de completar os 90 dias, a gente nem sabia, eu, por exemplo, não sabia, surgiu a campanha para o sindicato. Que era o sindicato o sindicato dos trabalhadores nas indústrias do açúcar e do álcool, que funcionava a sério lá em Casa Forte. Aí disse, rapaz, e agora? Aí até hoje está lá. Até hoje está lá. O cara, rapaz, vem cá. Eita, vamos participar dessa eleição? Aí começou, né? Uma comissãozinha, né? Tinha um cara de Moab, né? Que ele, o Antônio Guilhermino, que tinha muita aproximação. O Antônio Guilhermino tinha muita aproximação com o Zito, José Joventino de Melo e Silva, que era o presidente anterior,
que já havia 20 anos lá, parece, segundo comentava, né? Ele tinha 20 anos de... Aí vieram falar comigo, eu disse, não quero nada, porque a fama de sindicalista naquele momento ali era muito ruim, né? Porque o sindicalista era sinônimo de ser morto, né? Com a classe empresarial que se você ia lidar com ela. Aí eu não quis. Aí daqui a pouco foram atrás de outro e nada. Tinha que ser 14 pessoas para formar a equipe. Mas o sindicato naquela época também estava muito envolvido com questão ideológica? Olha, nesse início não. Nesse início a gente só era só o sindicato mesmo. Ó, nesse início, né? Nesse iniciozinho aí, né? Nesse nascedor, né? Nessa origem aí. Aí o que aconteceu? Sim, a única coisa ideológica que tinha era porque a gente tinha recebia alguma instrução da CUT, mas ninguém falava em negócio de partido político ainda, ninguém falava nada disso, né? Aí o que aconteceu? Aí a gente terminou aí os caras vieram uma vez, duas, na terceira vez, sim, aí eu vou comentar com a minha esposa em casa aí, seguinte, Davona, tá acontecendo isso e isso, a gente vai ser demitido dentro de 90 dias. Agora, só tem um detalhe, se eu entrar nesse sindicato, eu já fiquei sabendo que, segundo a Constituição, eu vou ter estabilidade, vai ser 2 anos. Daqui a 2 anos tem muita coisa para acontecer. Então nesse caso pode entrar. Entra no sindicato. Entra no sindicato, eu entrei, né? Mas veja só, eu vou entrar, mas bota o meu nome aí no menor cargo que tiver. Tanto é como entrei como suplente do Conselho Fiscal. Segundo suplente do Conselho Fiscal. Mas fazia parte da direção. Fazia parte da direção, né? Mas, né, porque eu não queria ter envolvimento, né? Sei, direto lá na... Aí o que aconteceu? Aí a sua chapa foi vitoriosa. A minha chapa foi vitoriosa, não conseguimos formar os 14 membros. Teve 2 companheiros nossos que teve que ficar com 2 funções para ter o número 14. Sei, era o estatutário. Era estatutário, segundo o estatuto, né? Foi feito, não conseguia nas usinas, ninguém queria. Foi quando também eu indiquei Chico. Quem indicou Chico pro sindicato foi eu, Chico de Catende. Tá até hoje lá. Tá até hoje lá, né? Aí... Chico do PT. Chico do PT. Chico do PT, ele era do lado ele era adepto a Humberto Costa. Todo dia chegava aquela página lá com os documentos de Humberto Costa, lá, não sei o que. Aí eu disse, olha, lá em Catende tem um cara muito bom, assim, assado e tal. E que eu fiquei sabendo de Chico através de Zé Vicente, né? Aí, pronto. Aí entramos em contato, Chico veio, botou o nome dele da chapa, formamos a chapa, né? Participamos da eleição, tivemos 8 mil votos. Poxa. Interessante que nesse momento aí, o pessoal anterior ia para as usinas dizer que esse pessoal que está vindo aí, eles vão pegar filhas de delegado do sindicato e vão levar para Cuba para fazer bacanal lá. Eita. Essa era a fama da gente, dessa nova diretoria que estava chegando, né? Aí lá ia a gente desmentir que não era isso, que não sei o quê, papapá. Aí mostrava também que eles, cada um, presidente, secretário e tesoureiro, tinha cada um 15 pisos da categoria. Não era salário mínimo, não. Era 15 pisos da categoria, que era um salário a mais do que o mínimo. Entendeu? Na época, Tinha né? uma vida nababesca. Era, uma vida nababesca. Sim, e tem outro detalhe. Esses 3 cidadãos eram também presidente, secretário e tesoureiro do Hospital Gomes Maranhão. E lá também tirava mais 15 pisos. Eles 3 somavam, cada um, 60 pisos da categoria. Era assim? Era. 15 do sindicato e 15 do hospital. Eles botavam no bolso. Menino. Era. Aí a gente... Mas a gente até aí não sabia, né? Sim. A gente só sabia do sindicato. Depois, porque a gente não foi pro hospital também, a gente assumiu o hospital, né? Aí eu sei que começamos as lutas, né? Depois tivemos 8 mil votos. Foram eleitos. Fomos eleitos. Isso em 1990. Isso já é 90. Já é 90, porque essa confusão todinha aí começou no início de 89, né? Aí terminou em 89, tanto é que foi o primeiro sindicato de trabalhador que fez greve para cumprir a Constituição de 88. Sim. Foi a gente. Teve também Maurício Randes, que foi para lá para dar posse à nova diretoria. A gente fez juramento, todo mundo botou o braço.
para dar posse. Teve até juramento da nossa diretoria. Juramento à Constituição. Juramento, acho que sim, né? Porque eu nem me lembro. As leis, etc. Era, as leis, Tudo. a tudo, ao destino coletivo, sei lá. E aí, pronto, a gente ficou. Tinha gente, naquela época, a gente ainda não conhecia todo mundo, né? Eu mesmo não conhecia todo mundo, eu acho que os outros também não conheciam todo mundo. Aí foi quando ele foi. O presidente que foi eleito nessa sua chapa. O presidente que foi eleito nessa sua chapa, quem era? Moab. A Moab era o presidente. Moab Pereira Queiroz de Albuquerque. Esse era o presidente. Esse era o presidente, que ele trabalhava com eletrônica dentro da Murimpim. Porque a Murimpim não tem aquelas máquinas eletrônicas, né? Que Moab. pesa o açúcar. Ele era de onde? Moab parece que esse espírito de ele é de Maceió, ele é de Alagoas. Ah, é Alagoas. É Alagoas. Não é daqui de Pernambuco. Não. Aí o que aconteceu? Aí, quando a gente começou o tirineto no sindicato, aí a gente foi descobrindo as coisas. Os acordos que era feito com a justiça, a classe empresarial não cumpria. Entendeu? A classe empresarial não cumpria. Aí Naquela época era junta, não era? era. Aí, rapaz, como é Junta que trabalhista. pode? Aí foi. Aí começou a necessidade de se deflagrar a greve nas usinas, né? Como é que a gente vai deflagrar uma greve nas usinas? Então, só para o pessoal entender. Este sindicato era um sindicato de âmbito estadual. Estadual, é. Nós tínhamos 21 mil associados. 21 mil associados. Ele pegava toda a indústria da cana-de-açúcar pernambucana. Pernambucano. Açúcar e refinaria. Açúcar, refinaria e álcool. E álcool. Exatamente, era. E aí, sobretudo, é Zona da Mata, litoral, né? É, Zona da Mata, litoral e Zona da Mata Norte, né? Sim, Zona da Mata Norte, Sul, litoral. E litoral, é. Pegava essa região todinha. Eu agora me lembrei que a gente aqui em Pojuca tinha um usineiro, que eu não sei se é vivo ainda, tá? O nome dele era Chico Lapada. Chico Lapada. Ele metia o pau na turma. Mas, menino, se ele para ter esse apelido, aí depois quando ele chegou, começou falando muito isso, aí depois veio a notícia que ele disse que não estava gostando desse apelido dele. Agora veja, o fornecedor de cana que tinha trabalhador na sua fazenda, no seu engenho, o trabalhador dele não era sindicalizado, Não era sindical, pelo menos... Digamos que eu tivesse uma... O engenho Banguê, que chamava de engenho Banguê, dizer que né? eu tivesse um engenho de 200 hectares e tivesse lá 100 trabalhadores. A não ser que esses trabalhadores nos procurassem, mas ninguém procurava. Ele poderia, em tese... Poderia ser se viesse nos procurar, né? Mas geralmente o trabalhador de engenho, que era o camarada que fornecia a cana para a usina, geralmente esse não se sindicalizava. Não, isso não se sindicalizava, não. Nós tivemos uma luta muito grande com um trabalhador de usina, que era aqui... Porque toda usina tinha um escritório aqui no Recife, né? Ninguém queria ser sócio do sindicato. Geralmente, quem era sócio era o pessoal que era o empregado da usina, que trabalhava no campo e na indústria. Não, o do campo era a FETAP, que é até hoje, né? Certo. Federação de Trabalhadores na Indústria da Agricultura do Estado de Pernambuco. O do campo ia para a FETAP. E o da indústria, o operário, né, o chamado operário, mão de obra qualificada, era da CUT. Era o nosso sindicato, que era o Sindicato dos Trabalhadores, que a gente botou um nome, né, fantasia de Zé Melaço. Zé Melaço. Agora é importante. Quando a sua chapa ganhou, essa sua chapa, ela estava associada com a CUT? Ou tinha só... Não, nesse iníciozinho não. Depois é que a gente se associou. Ah, certo. Depois é que a gente se associou. E, inclusive, essa nossa associação à CUT deu uma tremenda de uma alavancada na CUT. Foi, né? Foi. A CUT, quando eu conheci a CUT... A CUT foi uma e outra depois de vocês, então. Foi. A CUT tinha ali um escritóriozinho ali na rua da... Rapaz, na Rua do Comércio, não, como é, meu Deus, não tem ali aquele negócio do americano? A Embaixada Americana, parece? Sim. Aí você mais na frente dobra a direita, dobra a esquerda, aliás. Primeira rua. Estou tentando me lembrar o nome da rua. Não. Pronto, para melhor dizer, não tem ali... É por ali pela Manuel Bobo, aquela parte ali da... Não, é para cá da Manuel Bobo. Rua das Ninfas. Não é Rua do Comércio, não. É um nomezinho parecido. Jiriquiti. Não, pronto. Ela fica por detrás do Jiriquiti. Sei. Que vai subindo assim. Aí vai por ali, naquela região da Boa Vista ali. Ali a CUT tinha 2 bancos. Daquele banco de Italisca. Sei. Um assim, outro assim. 2 telefonemas, 2 telefones e 2 secretárias.
Interessante, uma dessas secretárias trabalha na CUT até hoje. A outra foi demitida, porque não tinha como pagar as duas. Aí, e a CUT também, nesse momento, era clandestina. A conta da CUT ia no nome de um dos diretores. Era um cara barrigudo, ele tinha ele tinha uma hérnia umbilical. Ele tinha uma hérnia umbilical assim, sabe, Tony? Que de vez em quando quando a camisa, o vento dava assim, a gente via aquele umbigão assim, barbudão, né? Tinha que ser barbudo? Porque naquela época, para ser de esquerda, tinha que ser barbudo, andar sujo, com a roupa toda bufenta. Tomar uma, né? Cabeludo, se possível. Aí, uma vez no sindicato lá, umas colegas de trabalho lá, funcionários, Ô, Gilberto, por que Moab, a gente quando passa por Moab tem que botar a mão no nariz? Já o senhor não, o senhor a gente sente perfume. Moab vinha com os dentes meio precisando de ir pro dentista. que era a estética do cabo do sindicato, né? Era de luta. De luta. E um jaleco todo bufeto, desse jeans, né? Aquele jaleco todo já surrado. E mesmo assim, com essa figura aí, o então presidente do Tribunal do Trabalho era que é da família desse deputado que teve preso. Sim. Clóvis Corrêa. Clóvis Corrêa convidava Moab para abrir diversas delegacias do trabalho que ele organizou aqui. Aqui a de Olinda. Uhum. Foi Moab que fez o discurso de abertura lá ali na Avenida Norte. Foi Moab. Moab chegava lá, Moab, tu não tem vergonha não, rapaz. Tu não acaba... Aquelas mulheres, tudo daqueles vestidão, né? Aqueles cabas tudo de terno. Aí chegava Moab com o cabelo todo bagunçado. Olha lá, rapaz... Chegou o representante dos trabalhadores. Dos trabalhadores, é. Uma colega que era do pessoal da saúde, ô Gilberto, tu não dá para ser de esquerda não, porque qual é o problema? Por que tá dizendo isso? Oxe, tu só anda desse jeito, tem que andar todo bagunçado, mas pode dizer que é de esquerda, vai te ferrar para lá. Fui por uma vez pro Cabo, né? Teve porque não tem o dia do trabalhador rural, sim. Do camponês, né? Do açúcar e tal. Aí lá... Inclusive, esse cara que foi aqui, prefeito de Olinda, estava lá também discursando ainda na época, Renildo, ele, o galegão, fortão, aí discursando lá. E eu fui para essa festa, porque era uma festa, né? Uhum. Aí o que é que faz? A minha esposa costurava, e sempre costurou muito bem. Aí eu peguei a melhor roupa, botei, né? Aí tô lá, depois só vi a turma me tirando. Danado, esses caras olham tanto em mim, que depois passado... rapaz, porque uma vez numa reunião de sindicato, os caras vieram perguntar a mim, Gilberto, a tua camisa tu mandaste fazer por quê? Qual é o alfaiate? Eu tava querendo uma camisa dessa aqui. Aí Moab disse, rapaz, a gente veio para uma reunião para tratar do assunto daqui dos trabalhadores ou discutir a camisa de Gilberto. Muita novela. É novela. Meio mundo de gente não sabe dessas coisas, né? É novela. Aí o que aconteceu? Eu sei, Tony, que a gente, no sindicato, né, voltando ao tirinete da resultado, aí vocês entraram, começaram a ver as coisas lá de dentro. De dentro. Coisa que estava desandando. Aí começou. Aí foi quando surgiu a necessidade de ter mais gente na direção do sindicato. Porque o trabalho era muito grande. Era muito grande. 36 anos é muita coisa. E você ter que estar correndo essas usinas todinha. Aí, caramba, problema até os cabelos da cabeça. Mas as finanças do sindicato estavam ok ou estava alguma coisa? Não, nesse momento aí estava ok. Estava ok, né? Nesse momento aí estava ok. Descobrimos também que os nossos diletos companheiros que foram para a porta de usina criticar os anteriores, por conta dos 15 pisos de cada um ficou com 15 pisos da categoria também. Moab, Antônio Guilhermino e um cara que eu esqueci o nome dele agora, que é lá de Tiúma. Uhum. Ele falava bicudo. No dia do pagamento, ele pegava o dinheiro assim, escondido, saia com aqueles bolsos, aqueles cabas que usam aquelas calças bem folgadas, né? Sim. Aquele bolso cheio de dinheiro.
Aí eu passei a dizer, mas rapaz, quer dizer que aqui tem uns deputadozinhos também, né? Aí então, houve vários seminários, né? Aí no seminário a gente pôde colocar isso, né? Sim. Aí vai uma jovem lá, estava grávida, né? Da CUT, né? Fazer um seminário com a diretoria, estritamente com a diretoria do sindicato. A diretoria do sindicato. Então, veja, a CUT mandou essa emissária lá Foi. para fazer exatamente a ponte. Esse seminário. Sim. E posteriormente a gente ingressar na CUT, né? Meu amigo, a menina... Era desenrolada. A menina desenrolada toda fez um quadro assim, aí botou objetivo do sindicato, proposta do sindicato. Aí lá vai. Pá. Aí o objetivo do sindicato. Aí eu pedi a palavra e comecei falando. Disse, olha, a gente aqui, esses objetivos aqui tá tudo feito. Mas por quê? Porque é o seguinte, a gente aqui na diretoria do sindicato tem filé mignon para uns e osso para outros. Aí a turma, o que é que você está querendo dizer com isso? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente aqui, nós aqui, temos 3 companheiros aqui que recebem 15 pisos do sindicato. E o senhor disse assim abertamente. Abertamente na frente, porque, rapaz, interessante que eu acho. Hoje é tudo no mimimi, né? Hoje você tem que dizer as coisas lá no canto da parede escondido. A gente dizia na cara. Se tivesse que sair briga, saía briga. Se tivesse que sair tapa, saía tapa. Mas se dizia. Hoje é tudo isso. Não pode falar não. Porque é discriminação, não sei o quê. Por isso que a gente está com uma sociedade que está aí. Aí eu disse, olha, nós temos esses 3 companheiros que estão recebendo cada um 15 pisos da categoria e o resto nada. Recebe osso. Ou seja, na porta, dentro do sindicato, filé mignon para uns e osso para outros. E chega lá na porta, na portaria da usina, aí todo mundo é igual, é osso. Aí chega aqui, não. Conversa é essa? Não pode. A gente tem que também ter alguma coisa aqui. Vai trabalhar assim? Eu vou arriscar a minha vida na porta de usina por nada. Eu tenho filho. Eu tenho uma esposa e 3 filhos. Que quando eu vou para lá, eles têm que ficar com alguma garantia em casa. Tem que ficar com o dinheiro da feira, com o dinheiro do medicamento se precisar. Qualquer coisa, eu não vou nessa não. Que conversa é essa? Aí pressiona do lado. O Moab, ele ficou com tanta da raiva, porque ele o cara meio claro da coisa, ele ficava meio pálido e os lábios dele chegam a tremer, assim, de raiva. Posso fazer nada. Estamos mentindo? Estou mentindo por acaso? O que foi que nós dissemos na campanha? Olha a questão da campanha como é importante. Diga na campanha o que você vai fazer depois, porque senão vai cair na politicagem, né, que a gente assiste aí diariamente. Aí a moça disse, eita, desse jeito os objetivos, as propostas. Vai de água abaixo porque desanima, né? Aí, sabe o que aconteceu? Eles resolveram tirar um piso de cada um deles e passar para os outros, né? Distribuir, né? Cada um ficou com um piso a mais, né? Recebendo, né? Aí já deu uma aliviada, né? Pelo menos, né? Mas veja só como era. Mesmo assim, rapaz, a gente ia... Eu joguei pedra em ônibus. Na usina Nossa Senhora do Carmo. Em quê? O senhor jogou pedra em quê? Em ônibus. Em ônibus. Jogou mesmo, pegou pedra e peguei na usina Nossa Senhora do Carmo. Eu fiquei lá 3 dias, parado, junto com os trabalhadores, né? Essa usina é onde? Não tem Pombos. Quando você vai para Pombos, agora não, porque tem a pista que foi feita, né? Duplicada, mas a gente entrava à esquerda. Andava. Tem uma ponte, né? Passa uma ponte, né, tal. Aí entrava ali à esquerda e ia embora por ali afora. Aí vai sair nessa usina, que também fechou, né? Eu acho que fechou essa usina também, nem sei. Aí aconteceu. Aí tô lá no meio da peãozada, lá todo mundo deitado e assistindo filme lá que a gente levava lá, deitado mesmo no chão. A roupa ficava aquela base, né? Esplanada de usina, sabe como é, né? Poeira do caramba. Aí depois me levantei, saí dali, ficou eu e mais 2 colegas conversando. Fazia assim, tipo uma bifurcação, um canteirinho, sabe? Triangular, quando o caminhão vinha e passava, ou então do outro lado. Veio um cara com uma carreta dessas caçamba,
Botou em cima da gente. Literalmente, pra matar. Ué, botou pra arrebentar com tudo, pra matar. Aí quando eu olhei assim, eu digo, eita caramba, aí o menino pulou pro lado, eu pulou pro outro. Quando eu pulei, eu vi assim, não tem esses tijolo que chama tijolo aparente. Sabe qual é, né? Sei. Que é aquele bem duro. Sim. Aí quando eu pulei assim, que eu me embaixei, eu peguei o tijolo assim e joguei assim. Rapaz, foi muita sorte, porque o tijolo, não tem a virola, né? Tem o para-brisa, né? O vidro do carro, do caminhão, né? Grandão. O para-brisa tem aquela virola assim. O tijolo bateu ali. Rapaz. Bateu ali que espatifou. Plá. Foi pedaço de tijolo para todo lado. E um daqueles pedaços ali pegou na mão do motorista. Eita. Aí cortou a mão do cara. Confusão. Aí o cara entrou de usina dentro, né? Daqui a pouco lá vinha, porque lá tava cheio de polícia. Daqui a pouco lá vinha a polícia. Aí, quem foi? Quando eu olhei assim, veio pro lado da gente, eu corri, né? Eu e os outros dois também correu, a gente correu. Aí tinha tipo um banheiro. Mas não era um banheiro, não. Um galpãozinho pequenininho assim, sabe? E a televisão ficava do lado. Aí ele chegou lá no meio do pessoal, a gente se deitou e ficou lá assistindo o filme. E a polícia, ele entrou aqui, entra daqui, corre. Aí quando eles olharam assim, demos sorte que apareceu uma pessoa, morador de lá, normal. Deu uma carreirinha lá num arruado alto, né, que tinha lá. Lá vai ele, o cara já tá ali, não sei o que. Aí foram embora. Despistaram. Despistou. Aí essa notícia chegou do sindicato. Disse, rapaz, os meninos estão doidos lá, jogaram até pedra nos carros lá. E eu, no ônibus também, o ônibus vai passando, pegou paralelepípedo mesmo, porque paralelepípedo é pesado, né? Aí você pegar jogar um negócio daquele, Sim. pá, na lataria do carro, porque eles queriam furar a greve. E não podia furar a greve. Aí... Isso era para sustentar uma paralisação. Para sustentar a paralisação. Paralisação geralmente era para cumprimento do dissídio. Do dissídio. Nunca foi além disso. Nunca foi pedindo uma vírgula a mais. Foi só o que estava acordado. Agora, nessa época dessas campanhas de paralisação, tinha muito discurso político, assim, de é o capitalismo contra... Não, tinha muito discurso político da minha parte. Todo o discurso que eu fazia era político. Certo, mas porque eu não diferenciava, nunca diferenciava... Assim, tem uma coisa, tem um discurso político, tem aquele discurso ideológico. Eu digo isso, assim, é mais ideológico. Não, tinha muita bandeira vermelha. Não, isso aí não tinha não. Tinha coisa assim... Não, era só o discurso mesmo. No final, vamos se filiar aqui. Não, era somente o discurso mesmo mostrando essa realidade da classe empresarial, que toda a riqueza do patrão passava pelas mãos do trabalhador, e o trabalhador tinha direito a, tipo, usina, aquela que fica próximo de Palmares, Pomati, ali, aquela usina ali foi fogo, apagaram a luz de noite, eles saíram se arrastando. Agora, veja, é porque assim, o pessoal faz muita... A gente vê hoje, principalmente hoje em dia, né? Bota muito uma polarização assim muito grande. Mas existia. Assim, o senhor participando mesmo da coisa, que o senhor já criticou um abuso do sindicato. Que o senhor disse, aqui no sindicato acontece assim, assim, assado. Era. O senhor viu o abuso da classe trabalhadora também. Trabalhadora, mas o senhor, e o abuso do patrão, ele existia, dos usineiros, eles de fato praticavam abuso ao reconhecimento do direito dos trabalhadores? Praticavam. Tanto é que foram, em 36 meses, 54 greves nas usinas de Pernambuco, para que o dissídio coletivo fosse respeitado. E o abuso era o quê? Assim, era não cumprimento do acordo? O abuso era não cumprimento do acordo, era a gente não pagar direito. Não pagava, aí a gente recebia telefonema, os trabalhadores dizendo que a gente estava no bolso dos patrões, e por isso a gente estava se apelegando e tal. Aí a gente disse, não está acontecendo isso, a gente vai aí na porta para dizer a vocês ao vivo que não está. Aí a gente ia lá, fazia assembleia na porta da usina e dizia que o problema... Toda greve, antes dela iniciar, era conversado com a categoria, antes primeiro com os patrões, né? Porque, sim, outra coisa aqui interessante, que pessoas dizem assim, esses caras vêm aqui, passam direto para o escritório. Aí na assembleia assim, né, com mais de 1.000 trabalhadores, 2.000, 3.000, o que tivesse lá, vem cá, a gente vem aqui tentar melhorar o salário de vocês. A gente vai falar com vocês ou com o dono? Quem é que vai ter condição o dono de pagar o salário de vocês depois? Né? Claro, meu amigo. Agora, se ele não cumprir o acordo, a gente vem aqui e para.
Aliás, para com você, porque vocês têm que parar. E ia, mostrava a categoria, né, aquela usina, aqueles trabalhadores, o que era uma greve. Porque não é chegou, vamos fazer greve para. Não. Tinha trabalhador que nunca fez greve na vida, só conhecia o nome. Você sabe como é uma greve? Eu cheguei a comparar a greve, na época, com corrida de fundo. Porque eu já participei de corrida de fundo, sei como é. Quando o cara chega na metade do caminho, dá vontade de parar, mas tem que continuar, porque senão se desmoraliza, então dá aquela agonia, dá aquele. Você tenta respirar, o ar não vem e você tem que continuar. Então, assim a greve você não pode parar, não. Só pode, a gente começa, mas não sabe como é que vai parar. O trabalhador tem que estar do lado do sindicato, porque vai ficar desmoralizado o sindicato e vocês aqui vão ficar perseguidos. Não pode. É um caminho sem volta quando começa. É um caminho sem volta. Vocês querem a greve? Queremos. Ou então você fala o seguinte, não faz a greve e fica do jeito que está. E todo mundo vai embora agora mesmo. Ah, não, companheiro, então para. Lá em Santa Teresa de Goiânia, um trabalhador pegou um tijolo, amarrou com a corda e jogou assim pro alto. Tijolo, para passar 2 fios juntos, para unir os fios, para poder explodir a caldeira. Se tal coisa ocorre, ia morrer meio mundo de gente, rapaz. Ainda bem que não aconteceu isso. O cara chegou a esse ponto, saiu até tiro nessa greve lá de Santa Teresa de Goiânia. Pronto, porque o dono da usina lá, na época, se chamava João Santos, mas a turma dizia que ele era João, pode dizer aqui, né? João Satanás. Uma vez um colega meu... É isso que eu ia perguntar, teve muita violência? Uma vez um colega meu chegou assim, cantando uma música assim, dizendo a um trabalhador, tem trabalhador puxa-saco, o pessoal é o que tem, né? Aí o cara disse, rapaz, o doutor João Santos é muito bom, eu vou para lá, ele me dá isso, me dá aquilo outro. Aí o meu colega disse pro outro, né? Valdivino e Figueira. Figueira é o cara que estava dizendo as coisas, né? Valdivino, assim, Valdivino cantou assim, caveira quem te matou foi a língua, meu senhor. Cala a boca, rapaz. Porque estava dizendo uma coisa do trabalhador, do patrão que o cara estava elogiando. Entendeu, história? Entendi. Aí, veja bem, aí então a gente foram essas greves todas para consolidar o dissídio coletivo, né? Em Catende também houve greve, inclusive que da greve de Catende eu não fui, eu fui depois, o Mob queria que eu fosse. Não, senhor Beto, é melhor tu não ir porque tu é conhecido lá. Nessa época a usina Catende já não era aquela usina do passado. Não, né? já não era não. Já estava na rabeta. Né? Era. Outra coisa também que a gente tem que... Aí é porque é fogo, rapaz. A gente chegou na usina, foi chamar, a gente chegou lá em Catende. Aí uma greve do campo. Que não tinha nada a ver com vocês. Não tinha nada a ver com isso. Vem cá. Quantas vezes esses caras vêm na nossa greve? Agora a gente toda vez vai lá, né? Porque o pessoal da CUT ficava empurrando. Nessas alturas, a gente já estava filiado à CUT. Ou seja, filiado também ao PT. E filiado, consequentemente, aí era individual, né? Ah, sim, a pessoa entrava se quisesse. Se quisesse, né? Aí a gente já era do PT, porque foi da CUT, era do PT, né? Aí o que aconteceu? Chega lá, aí tá aquela... Companheiro, é o seguinte, rapaz, vocês têm que parar aí, porque vocês parando aí... Aí, meu amigo, como é que a gente vai parar a usina? O pessoal tá tudo aí trabalhando, como é que vai ser? Aí, sabe por que foi? Porque eles demitiram, não pagaram, parece que 800 trabalhadores do campo, e não pagaram os direitos. Aí a FETAP vai para forçar o usineiro de Catende pagar ao povo do campo, né? E estava naquele impasse, aí veio até o menino que era o delegado e disse, rapaz, chamei o cara assim do lado, ó, vocês é que sabem. Vocês entram aí, na usina, vai conversando com o pessoal aí dentro, se eles quiserem parar, aí você vai, porque quem somos nós para chegar aqui para uma usina? Porque a gente passava essa ideia para os trabalhadores também. Sim, tem outro detalhe, dos 14 diretores, só 8 trabalhavam. Só 8 faziam essa confusão todinha. Era muito argumento, viu? Os outros 6? Ia lá pro sindicato só para almoçar, pegar dinheiro da passagem e ir embora para casa. Quer dizer que quem sustentava mesmo essa movimentação, 8 pessoas? 8 pessoas era. Ah, rapaz. Presidente, secretário, tesoureiro, um outro lá, o cara por nome de Flávio, a gente chamava Flávio doido, Flávio bom, como tem. Nessa época... Flávio uma vez chamando os usineiros de hipócrita, um cara de hipócrita. Aí eu cheguei para Flávio, ô Flávio, por que chama tanto usineiro de hipócrita, rapaz? É porque eu acho essa palavra bonita.
e a questão. E a participação? Como é a participação da Igreja Católica nisso? Rapaz, pronto. Na usina Pumati, quando a gente fez a greve lá, tinha um padre que ele era holandês, né? Parece que, se o Espírito me engano, ele era redentorista. Aí na missa lá ele disse: se nosso Senhor Jesus Cristo tivesse presente aqui, pessoalmente ele estava do lado dos trabalhadores. Mas apoiava, assim, a igreja apoiava? Apoiava. Outra vez aqui em Dom Helder apoiava? Dom Helder a gente não tinha... Ou não tinha contato? Não, Dom Helder já não estava mais. Dom Helder... Porque ele devia ser bispo auxiliar, né? Ele já era o bispo auxiliar nessas alturas. Aqui em Maranguapium, conversando com um padre redentorista, também holandês, eu disse a ele: padre, a gente tem uma atividade do sindicato que é igual à atividade que é igual à atividade da Igreja Católica. Por que é que você está dizendo isso? Agora, padre, só tem uma diferença. Enquanto a Igreja Católica está no discurso, a gente está na ação. Ele olhou para mim assim. Atrevido. Porque a gente era de ação mesmo, né? Ninguém... Mas o senhor sempre nunca deixou de ser católico. Não. Oxe, eu levava meu livrinho para rezar o texto e rezar lá dentro. Nossa, eu tenho esse livro até hoje, o cara reza por ele até hoje. O senhor lá no meio dos trabalhadores estava lá com o texto na mão. No bolso, né? No bolso. Não mostrava para ninguém, não. Às vezes eu tinha que, quando ia passar 2, 3 dias, feito lá, ali pelo lado de, meu Deus, nem me lembro mais o nome da cidadezinha que a gente ia. Eu levava, porque de noite, antes de dormir, tinha que rezar, né? A ladainha de Nossa Senhora, tudo. Eu sempre... Nunca deixou de rezar, não? Nunca deixei de rezar. Ali tinha aquele padre que até falecido agora há pouco, lá de Casa Forte, não tinha? Como é o nome dele? Acho que é Monsenhor Edivaldo. Pronto, Monsenhor Edivaldo, ele celebrava dentro do Hospital Gol Maranhão. Eu cheguei a comungar com ele lá, tudo. Uhum. Agora, me diga uma coisa. Porque assim, a pergunta é... eram padres isolados que apoiavam. Né? Padres isolados. Não era uma coisa assim institucional, não. Não, de jeito nenhum. Tem padre que eu acho que nem sabia dessas confusões todas que a gente faz. Catene mesmo, padre João e padre André? Não, você tinha... Rapaz, a gente foi para Tabira para filiar o sindicato do campo à CUT. Porque tinha um pessoal lá que era PCdoB, né? Aí a gente foi para... Pronto, foi eu, Filgueira e Chico de Catene. Sim. Aí chegou lá, os dois falaram e eu sempre falava por último. Porque o meu discurso era mais abrangente e político, partidário assim, mesmo. Era mostrando a realidade. Aí, quando eu terminei de falar, a turma levantou o braço que todo mundo queria ser filiado à CUT. Foi por isso que eu disse, a CUT tomou outro corpo depois da ação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Açúcar e do Álcool. Hoje o senhor não é ligado mais, não. Até porque eles saíram daquele cubículo lá onde eles viviam e vieram para a sede, que era ali na Rua do Aragão. Sim. A sede da CUT, a gente foi doado, né? Eles ficaram lá, não pagavam nada, ficaram lá funcionando lá e lá se estruturaram. Lá tinha... E os grandes nomes de Pernambuco já era João Paulo, já era... João Paulo. João Paulo. Até hoje, se você se encontrar com o João Paulo e falar sobre a Muripe, primeiro ele vai dizer... foi uma greve histórica, porque foi dessa greve aí que eu tenho certeza que 95% dos trabalhadores da Muriprimo que morava no Recife votou nele. Tanto é que ele foi o vereador mais votado na época. E como foi aquela história que o senhor encontrou com ele na rua? E ele... eu já estava, a Muriprimo nesse tempo já estava falida, né? Praticamente falida. E eu estava trabalhando ali na Cruz Cabugá, onde hoje funciona a Igreja Mundial do Poder de Deus, não tem ali? Uhum. Aliás, tem uma praça, né? De igreja. Um complexo de igreja. Aí eu ia na Muriprimo, que é o escritório mesmo fechado, mas funcionava lá o escritório. Quando eu vou chegando ali, ali era onde hoje é uma praça até, tinha a Assembleia, né? A igreja da Assembleia, e aqui na frente, assim, tinha um orelhão. Tinha um orelhão, né? Ficava bem ali, um fiteiro do lado e tal. Aí quando eu vou me aproximando ali, sim, porque tinha um vereador naquela época que era vereador não sei o quê, do Espírito Santo. Ele tinha alguma coisa com o Espírito Santo no meio, o nome dele. Uhum. Era vereador fulano de tal do Espírito Santo. Aí que levou João Paulo lá para ver, porque aquilo dali funcionava uma casa
um setor da educação do Estado. Ali, não sei se você pegou isso aí. Tem uma subsede. É logo na esquina, de esquina mesmo com a Amaro Melo. Subsede, Era subsede por ali. Aí quando eu vou me aproximando assim, que eu peguei o telefone no orelhão para olhar, eu saí debaixo do orelhão e quando eu olho assim, João Paulo, todo de teto, já prefeito, né? Quando eu vou falar assim, para dizer, eita, até que enfim chegamos, o negócio tinha 2, 3 meses que ele estava empossado. João Paulo olhou para mim assim, foi embora. Eu digo, filha da mãe, quer dizer que agora prefeito, né, não fala mais com ninguém, né? Um cara que a gente almoçou junto, um cara que a gente foi lá para Barreiro, não, como é? Parece que Pojuca, meu Deus. Num Cabo. Foi na casa de um cara por nome de João da Farmácia. Foi em Pojuca, meu Deus do céu. Chegou lá, aí foi falar. O candidato a governador do estado de Pernambuco era um cara que é professor também, meu Deus. Eita, como é o nome daquele cabo ali, P, rapaz? Poxa vida. Que foi o quê, ele? Ele foi candidato a governador do estado de Pernambuco. E foi deputado até um dia desse também. Faleceu? Não, ele é... Silvio Costa. Não é Silvio Costa, não. Ele é professor, rapaz. Professor do Estado. Parece que ele é de educação, da área de educação física. Não lembro. Aí... Paulo Rubem? Paulo Rubem Santiago. Aí, Paulo Rubem... Como foi que eu estava dizendo a respeito dele? Poxa vida... Quem é que eu ia falar sobre Paulo Rubem, rapaz? Tava com ele, o senhor e o João Paulo foi no Cabo, na João da Sim, Farmácia. foi. Não, Paulo Rubem era o candidato a governador do estado de Pernambuco. A gente levou ele na Murim Primo, apresentou ele por dentro do setor da Murim Primo. Então, disse, olha, aqui é o nosso companheiro, que vai ser o candidato a governador do estado, vamos votar nele e tal. E nesse almoço, se o espírito não me engano, lá em Pojuca, nesse cara por nome de João da Farmácia, ele foi também João Paulo e tinha outros mais, né? Outros ícones aí do PT na época. E tudo junto, rapaz. Eu me lembro que até a esposa desse cara chegou e disse assim, olha, aqui é o seguinte, vocês podem falar o que os senhores quiserem aí, mas no dia da eleição, se chegar aqui com R$5, o eleitor vota na pessoa que dá os R$5. Eu, caramba, rapaz. Olha... Passeata junto, tudo. Aí depois, quando ele foi candidato aí, que estava aí, ali porque a passeata do PT não saía dali, da frente do teatro, aquele teatro ali daquela... Teatro do Parque? Não, Teatro do Parque não. Aquele teatro que fica ali em cima do antigo Hospital do Pedro II, rapaz, como é? Tem uma praça, tudo, não tem ali? Sim. Aí sai dali o hospital, que você indo direto, vai sair do negócio dos americanos. João Paulo ali em cima do... João Paulo, companheiro, assim, ele até assinou assim, o nome assim, era um mar de vermelho, não sei o quê, porque todo mundo de vermelho ali, né? Companheiro, você é companheiro da Murim Primo. Fui lá falar com ele botou um colega dele para fazer arquivo. Sabe como é fazer arquivo, né? Não. Fazer arquivo é o seguinte, eu chego a falar com você, você anota tudo que eu digo e depois... Bom... Então, olha, vamos fazer o seguinte, porque tem muita história ainda para contar, aí a gente vai parar nesse momento, depois a gente faz uma segunda parte. Pronto, tá certo. Ainda tem muita história, né? Tem. Tem a questão do sindicato da gente mesmo e tal. E aí para São Paulo. Aí a gente dá uma pausazinha, porque senão vai ficar muito longo. Muito longo, né? Tá certo. Tá bom? Tá ok. Então a gente faz a segunda parte. Tá legal, vamos lá. Posso tirar aqui?